Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje de vídeo opinião do canal, eu vou falar com vocês sobre um tema ligado à área ferroviária, tá? A gente vai falar aí sobre tema ligado a essa pauta ferroviária, fazendo um recorte para a questão da preservação e dentro desse subitem que é a preservação, a gente vai fazer ainda um recorte que hoje nós vamos falar a respeito das locomotivas elétricas brasileiras, tá bom? Vai ser um vídeo bem interessante, tá? E antes da gente ir propriamente para partir para essa questão, é preciso a gente fazer um contexto histórico, tá? Da área do modal ferroviário brasileiro. No Brasil, pessoal, houve um tempo que nós tínhamos diversas empresas ferroviárias operando em vários estados do Brasil. No caso de São Paulo, por exemplo, você tinha até 4 empresas ferroviárias privadas operando linhas por todo o estado. No sul do país, nos estados do sul, nos demais estados do sudeste, no nordeste, no centro-oeste, nós tivemos uma empresa que atuou ali em parte do centro-oeste, mais especificamente no estado de Goiás, e tudo isso, na década de 60 e 70, foi incorporado pelo governo federal da época, criando-se 2 grandes empresas, uma federal e outra estadual. A federal é a Rede Ferroviária Federal e a estadual é a FEPASA, Ferrovias Paulistas S.A. A Rede Ferroviária incorporou 90% da malha ferroviária existente no Brasil e a FEPASA se restringiu a uma parte da malha do estado de São Paulo, chegando no máximo, e eu falei dessa forma porque é isso mesmo, ao Triângulo Mineiro até Uberaba e morrendo ali. Dali em diante era tudo responsabilidade da Rede Ferroviária Federal, que incorporou a parte que pertencia à Companhia Mogiana de Estrada de Ferro de Uberaba até Araguari e a parte que pertencia à Estrada de Ferro Goiás de Araguari até onde ela chegou lá em Goiânia, Então, ficou-se assim, a partir dos anos 60 e 70, o cenário ferroviário brasileiro. Ao invés de você ter várias empresas privadas operando linhas, ramais no território nacional, você passou a ter, por uma medida tomada pelo governo da época, apenas 2 empresas ferroviárias, uma federal e uma estatal. E uma estadual, uma estatal, que é federal, e uma estadual, Então, assim, essas empresas, todas elas, quando fizeram a transição do vapor, da tração a vapor, para a transição completa, da tração a vapor, porque assim, bem na verdade, essas empresas elas já pegaram essa transição quase que concluída, As empresas privadas que foram incorporadas na formação da Rede Ferroviária Federal S.A. e na formação da Ferrovia Paulista S.A., elas já estavam num processo quase que conclusivo de dieselização e mudança da tração. Por quê? Porque a tração a vapor já não era mais vantajosa para essas empresas, Então as locomotivas a vapor estavam sendo substituídas geralmente por locomotivas movidas a tração a diesel, diesel elétricas, e em alguns casos por tração totalmente elétrica, que foi o que aconteceu em grande parte, por exemplo, da malha que foi incorporada à FEPASA.
tá? Eu estou falando todo esse contexto histórico, pessoal, fazendo toda essa contextualização para que vocês entendam o que eu quero falar no vídeo. Então, nós não tivemos na sua integralidade uma eletrificação de toda a malha ferroviária brasileira em atividade, permaneceu ainda em atividade quando houve a criação da FEPAS e da Rede Ferroviária Federal S.A. Tá? Mas tivemos aí partes eletrificadas, tá? A maior parte delas no estado de São Paulo, grande parte delas, ou 99% da malha eletrificada ferroviária no estado de São Paulo, e os outros 1%, você poderia dizer aí, por exemplo, que Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, né? E alguma outra parte ali do estado de Minas, né? Mas nada muito além disso, tá? Regiões metropolitanas ali, como grandes capitais do Nordeste, lá, Aracaju, Recife, e outras cidades aí, né? Que você já tinha ali a constituição dos seus trens metropolitanos, o transporte urbano de massa metropolitano por meio de ferrovia, em que se utilizou, optou-se por utilização de veículos elétricos, né? O que não deixa de ser um metrô, porque metrô é a referência que se dá para trens metropolitanos. Ocorre que acabou-se, no entendimento popular, criando-se o entendimento de que metrô é aquele trem, aquelas composições férreas que geralmente andam uma boa parte do trajeto debaixo da terra e que utilizam o terceiro trilho para alimentação energética, ao invés do sistema de catenárias e rede aérea, como é o sistema tradicional que foi muito utilizado em São Paulo, é utilizado até hoje na capital paulista, né, pela CPTM e a Via Mobilidade, que os trens utilizam catenária, que é um sistema que fica no teto do trem e faz a conexão com a rede elétrica para que o trem possa se locomover, né? Não deixa de ser um metrô, ou metrô de superfície, ou metrô, porque houve esse entendimento e classificaram esses trens aqui no Brasil como trens de subúrbio, né? Não, os trens da CPTM, por exemplo, são metrôs de superfície, porque eles não trafegam em grandes túneis, como o metrô de São Paulo, como o metrô do Distrito Federal, como o metrô, enfim. Mas em Belo Horizonte, por exemplo, você tem um que eles chamam de metrô lá, que é todo de superfície. E é um trem que funciona alimentado por catenária e rede aérea. Então, tudo metrô, é um trem metropolitano. Então, com exceção disso e do estado de São Paulo, que você tinha linhas ligando outras cidades, você tinha aí trajetos de longo e médio percurso eletrificados, tá? Normalmente as outras, normalmente não, as outras linhas eram todas para locomotivas a diesel, tá? Ocorre que com a privatização das ferrovias, com a decadência do modal ferroviário, que começou lá no governo do Juscelino Kubitschek, quando o governo resolveu investir na rodoviarização do Brasil, tá? Criando incentivos para a construção de estradas, novas estradas, pavimentação, para a indústria automobilística, né? Ele, dentro do processo de 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek, quando ele foi presidente do Brasil, de industrialização, na parte de industrialização do Brasil, ele favoreceu o rodoviarismo em detrimento do ferroviarismo. E acabou que o modal ferroviário foi se arrastando. E nos anos 90, né, pós aí a saída dos militares do governo, né, a volta
de presidentes eleitos pelo povo, né? Houve-se um processo de privatização dessas empresas ferroviárias, essas duas empresas ferroviárias, voltando ao que era antes da criação delas. Ou seja, a rede ferroviária incorporou tudo, foi feito um novo mapeamento e foi distribuído para empresas privadas que quisessem operar o serviço. Nesse contexto, esse processo de privatização foi meio que o seguinte, eu vou falar uma opinião minha que eu vejo a respeito da questão. Tinha-se a rede ferroviária, que era uma empresa sucateada, deficitária, que dava prejuízo, que amargava uma degradação completa. E você tinha a FEPASA, que era uma empresa paulista, que estava com a saúde boa e que dava resultado, que fazia investimento, que dava um certo retorno. Só que, à época, o que aconteceu? O então governador de São Paulo, Mário Covas, o finado Mário Covas, para salvar o Banco Estatal Paulista, que depois virou Santander, né, o Banespa, ele deu a FEPASA para o governo federal em troca de quitação de dívidas do Banespa, que estava com a saúde péssima. Estava muito pior do que a FEPASA. Então o que o governo federal fez? O governo federal incorporou toda a FEPASA à rede ferroviária para fazer o remapeamento do mapa ferroviário brasileiro e a distribuição para iniciativa privada por meio de privatização. Então, o que eu vou dizer aqui, que é uma opinião minha que eu vejo, foi feito tudo nas coxas. Você tinha uma empresa complicada que precisava se resolver o problema dela, precisava se livrar do problema. Você tinha que se livrar do problema. Tá certo? E fizeram de qualquer jeito, não criaram regras, não criaram, não se criou um órgão fiscalizador. Poderiam, por exemplo, ter transformado a rede ferroviária, ao invés de uma massa falida, numa autarquia, num órgão fiscalizador do modal ferroviário brasileiro a partir daí, da privatização. Um setor que ficaria responsável por fiscalizar se estava tudo sendo feito de acordo, se as concessionárias que vieram a adquirir lotes de ferrovias no Brasil não iriam desativar essas linhas, pura e simplesmente, se o material existente não seria sucateado e vendido a preço de banana no mercado de sucata, se as ferrovias não sofreriam mais degradação e, ao invés disso, recebessem os investimentos necessários para que nós tivéssemos um sistema ferroviário ainda mais moderno e eficiente. Não fizeram nada disso. Simplesmente entregaram esses lotes a interessados que quiseram assumir esses lotes, e esses interessados fizeram o que bem quiseram, e essa que é a verdade. Não tiveram o cuidado, não tiveram o, digamos assim, me fugiu a palavra aqui, mas é o cuidado de pensar no povo que utilizava o transporte ferroviário para se locomover de uma região a outra. Pensaram somente nos grandes centros urbanos e deixaram que as concessionárias fizessem o que bem quisessem. E as concessionárias, como não tinha nada obrigando, à exceção da Vale do Rio Doce, que por questão contratual, desde sempre, foi deixado claro que o transporte de passageiro não poderia ser suprimido
tá? A exceção disso, das ferrovias da Vale, tanto é que hoje as ferrovias da Vale é a única ferrovia no Brasil que liga dois estados por meio de ferrovia, através de trens de passageiro, que foram modernizados, tanto na Carajás quanto na Vitória, Minas. Mas hoje é a única. Não existe outro trem de passageiros regular que você possa pegar de uma cidade a outra, além dessas duas ferrovias. Então, o que acontece? A exceção disso, o resto, ó, vocês querem, toma, faz o que vocês quiserem aí, se viram. Dentro desse contexto, o que acontece? Como, apesar da FEPASA, por exemplo, ser uma empresa estatal que estava mais sólida que a rede, muito mais sólida que a rede ferroviária, a FEPASA não estava fazendo investimentos há muito tempo no seu parque de tração e na sua estrutura. E a rede eletrificada da FEPASA já estava defasada. E o seu parque de tração elétrico era antigo e defasado. Não foi feito melhorias, não foi feito investimento em novas locomotivas elétricas, não foi feito nada nesse sentido. Apenas se mantinham as velhas e clássicas locomotivas elétricas. Daí eu já estou chegando no ponto que eu quero falar. O que acontece, pessoal? Obviamente que essas empresas que assumiram esses lotes ferroviários, onde tinha tração elétrica, elas viram que não era viável, por conta da defasagem tecnológica, elas viram que não era viável modernizar a tração elétrica. E que era muito mais fácil e muito mais vantajoso, óbvio, já que elas não tinham nenhum impeditivo, não tinha ninguém para fiscalizar porra nenhuma, né? Era muito mais fácil e muito mais vantajoso para as concessionárias que estavam assumindo esses trechos suprimirem a tração elétrica em detrimento da tração a diesel. Eu vou comprar novas locomotivas para o meu parque de tração. Situação hipotética, porque demoraram para fazer isso. Eu vou comprar locomotiva diesel, vou comprar locomotiva elétrica para quê? Né? Porque a tração, veja, a tração elétrica, principalmente por catenária, utiliza-se de materiais de alto valor agregado, como fios de cobre. Hoje, Rio de Janeiro, São Paulo nem tanto, porque a CPTM e a Via Mobilidade até que tem reforçado bastante ações de combate nesse sentido. Mas outras regiões que utilizam, né, Belo Horizonte, que utilizam trens eletrificados nas áreas urbanas de passageiro por meio de catenária e rede aérea, eles sofrem com furto de cabos. Os caras roubam. Imagina você ter uma linha eletrificada ligando, por exemplo, uma cidade a outra que está a 400, 500 quilômetros de distância. Você tem uma vasta região de área rural onde essa linha passa. E ali, meu amigo, quem tiver destreza, e tem ladrão que é astuto, né, vamos dizer assim, que os caras fazem cada coisa, o cara vai lá e rouba 1 quilômetro de fio. Olha o prejuízo, né? Então as concessionárias não tinha ninguém para poder fiscalizar, ninguém fiscalizou isso, ninguém questionou isso. As concessionárias pegaram e falaram: não, essas locomotivas enormes, velhas, essas V8, essas 2600, essas GE2600, essas English elétricas aqui, essas locomotivas aí, vamos aposentar essa porcalhada toda, essa velharia toda, e vamos manter só as locomotivas diesel elétrica. Se a gente for fazer investimento, a gente vai investir em locomotiva diesel elétrica, é muito melhor. Não tem não tem manutenção de rede aérea, não tem risco de roubo de cabo, não tem nada disso. E a gente pega esse sistema e acaba com isso. Ainda vamos ganhar dinheiro, porque vamos vender cobre, vamos vender tudo que tem alto valor agregado.
Vamos deixar o sucateiro picatear essas locomotivas e fazerem o que bem quiserem. Vamos deixar. Não tem fiscalização mesmo. Pra gente não interessa. Então, o que acontece? O modal eletrificar, assim, a tração elétrica no Brasil se restringiu apenas a trens metropolitanos, aos metrôs de superfície e nada mais. Né? Você não tem um trem de passageiro hoje que liga 2 estados que é eletrificado, é diesel elétrico, mas usa combustível fóssil, usa biodiesel, mas usa algum combustível que não é eletricidade. Exatamente, porque o que move essas máquinas dieselétricas é a eletricidade. Os motores, o motor a combustão, ele gera a energia necessária para mover os motores elétricos de tração. É basicamente isso. Né? Então, é assim que funciona. Mas não é um trem elétrico, 100% elétrico. Né? Então agora eu vou entrar no ponto que eu quero, que é o seguinte. Obviamente que com o passar do tempo, com a desativação de praticamente quase todo o sistema eletrificado que ainda se tinha no Brasil, à exceção dos metrôs de superfície, né? Esse material foi sendo largado à própria sorte. E obviamente que foram sofrendo com a ação de vândalos, de sucateiros e de todo o resto. Tudo que é de ruim, vocês podem pensar, acabou acontecendo. Dado já a idade dessas máquinas, que já eram velhas e defasadas quando estavam em operação, somado ao tempo que elas foram ficando paradas, e coisa parada estraga, tá? Coisa parada estraga, tá bom? Estraga mais até do que em uso, tá? Porque tudo sofre desgaste, sofre com a ação do tempo. Essas máquinas foram sendo largadas em qualquer parte, em qualquer linha desativada, inutilizada, qualquer ramalzinho ali que foi suprimido, largou lá, deixou lá a própria sorte. É claro que à medida que o tempo vai passando, vai se tornando cada vez mais inviável, economicamente falando, você reviver uma máquina dessa. E aí aí eu chego no ponto que eu quero, que é o seguinte. Eu vejo nos grupos de assuntos ferroviários, quando se fala de preservação, muita gente falando abobrinha. Porque graças a Deus, pessoal, existe. Eu tive que fazer um corte aqui, pessoal, porque me ligaram, mas vamos lá, vamos seguir aqui. O esquema, o raciocínio é terrível, mas vamos lá. Eu vejo muitas pessoas, porque assim, é o que eu estava dizendo. Graças a Deus, hoje no Brasil, existem duas organizações, tá, focadas na preservação ferroviária. A maior e mais importante delas é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, BPF, que tem regionais em alguns estados do Brasil já. Começou em São Paulo, hoje já tem regional no estado de Minas, já tem regional no sul do país, tá? Nos estados do sul do país. Essa entidade, pessoal, ela faz um trabalho magnífico, porque não é fácil você preservar equipamento ferroviário. Você precisa de espaço e você precisa de muito cuidado. Veja, você preservar um carro de passageiro de 120 anos, 110 anos, mais de 100 anos, de madeira, todo construído em madeira, apenas a base dele que é em ferro fundido e os truques, que são os rodeiros que ele se movimenta. Fora isso, pessoal, é todo em madeira. Se você, olha, botar isso numa linha qualquer lá e deixar exposto em qualquer lugar, é mole. É fácil. Se você não cuidar, se você deixar
sofrendo com a intempérie do tempo, tomando sol e chuva, né? Se você não fizer o tratamento adequado da madeira, apodrece, uma hora acaba. Vai chegar um momento que aquele item exposto aí naquela praça só sobrou o que restou. E olhe lá. Há de se ver, por exemplo, a locomotiva número 1 da Estrada de Ferro Goiás. Chegou até a ser restaurada nos anos 2000. Foi trocada de lugar da frente do Palácio dos Ferroviários e colocada na porta, na Praça dos Ferroviários, onde está o hospital abandonado dos Ferroviários. Está um lixo aquilo lá. A ferrugem já está tomando conta de novo. Aquela máquina logo vai estar toda carcomida. E olha que Araguari nem é região litorânea, porque se fosse eu acho que já tinha acabado com aquela locomotiva. Tinha sobrado só uma parte dela. Aquilo lá está um lixo. Então, galera, não é tão simples você simplesmente pegar um negócio desse e deixar em exposição em qualquer lugar. E o trabalho que a BPF faz é magnífico, porque além dela preservar esse material, boa parte dele está em plenas condições de uso. E eles usam. Há de se ver o trem entre Campinas e Jaguariúna, da Aviação Férrea Campinas e Jaguariúna, onde a BPF começou, lá no final dos anos 70. E onde hoje tem o maior acervo de locomotivas a vapor do país preservadas. Tem muito material lá em plena condição de uso. E eles estão reformando e resgatando mais materiais que eles salvaram para preservação. Carros de passageiro, tudo está lá. Entendeu? Não é fácil. Se tratando de máquinas a vapor, locomotivas a diesel, que eles já têm algumas no acervo, algumas locomotivas importantes que fizeram história na ferrovia brasileira, no acervo, já é difícil você manter, né? Não é fácil nem é barato. Imagina você manter em condições operacionais uma locomotiva elétrica como uma GE V8 ou uma GE 2600 ou uma Alstom 2600, que são as famosas francesas. Só tem registro de 2 montadas no Brasil. O resto tudo é peça que era para ser montada, que nunca foi. Virou um escândalo danado do governo paulista, que se perdeu porque ficou largado em galpão lá em Campinas e nunca foram montadas. Então as peças se perderam, boa parte delas. Imagina a dificuldade que não é para colocar uma máquina dessa em plenas condições operacionais. O que financeiramente acaba se tornando inviável. Eu vejo muitas pessoas nos grupos de ferrovia, eu vejo muitas pessoas que ficam discutindo questões de preservação, porque graças a Deus a BPF, por exemplo, conseguiu salvar para preservação alguns exemplares de locomotivas elétricas V8 English Electric, tá? E eu esqueci de falar da Sorocabana lá, que é uma entidade à parte em Sorocaba, que também preservou algumas dessas locomotivas elétricas, e parece que eles conseguiram preservar uma das francesas que ainda estão inteiras, das 2 que foram trazidas montadas, a Alstom 2600. Então assim, preservaram, mas não adianta você querer achar que você vai ver uma máquina dessa rodando, porque não vai. Geralmente não vai. Não vai. Volta para o mundo real. E por que eu digo para vocês que não vai? Porque economicamente é inviável você trazer de volta uma máquina dessa. Já foi degradada pelo tempo, tem tecnologia defasada, tem peças que não existem mais no mercado, que precisariam ser fabricadas, tá? Então, galera, é inconcebível essa ideia, financeiramente falando. Mas aí eu vou entrar num ponto aqui agora do vídeo, que vai mexer com muita gente, eu acho. Não é inviável você fazer isso.
E nós temos exemplos no Brasil, não vou nem falar fora, porque fora tem vários exemplos de locomotivas, por exemplo, se tratando de ferrovia, que eram inviáveis economicamente o seu resgate à vida operacional, mas houve um trabalho e fizeram pela questão histórica da coisa. Mas no Brasil, não na área ferroviária, mas na área aeronáutica, nós temos um exemplo de sucesso, que economicamente era inviável o seu retorno ao ar, a sua vida operacional, mas que graças ao apoio de entusiastas e pessoas que fizeram um projeto sério, junto ao Musal, no Rio de Janeiro, que é o Museu da Aviação da Força Aérea Brasileira, conseguiram trazer de volta esse clássico dos ares. E eu estou falando do P-47 Thunderbolt, que é um caça turbohélice que foi utilizado na Segunda Guerra por diversas nações dos aliados. É um caça americano, que inclusive foi a opção feita pela FAB, pelos pracinhas da FAB. Então, quando os pracinhas da FAB, da Força Aérea Brasileira, foram combater na Segunda Guerra, começando pela Itália, eles usaram o P-47 Thunderbolt. Muitas dessas unidades, depois que a FAB acabou aposentando essas aeronaves, tá? Assim que acabou a guerra, foram descartadas, né? Desmontadas e tal. Algumas foram foram doadas aí para prefeituras, como no caso de Goiânia, teve uma, em Curitiba tem outra, que foi colocada expostas em algum lugar. O de Goiânia tiraram da Praça do Avião, puseram lá uma réplica lá feita por um artista porra doida lá do 14 bis do Santos Dumont, que eu achei aquilo uma bobagem, não é nada contra, mas poderiam ter feito isso em outra praça. Eu acho que aquele P-47 Thunderbolt podia ter ficado lá e podia ter sido reformado, mas tiraram de lá e resolveram, enfim, deram um cabo naquilo, ninguém sabe para onde foi. Puseram lá, tá. Mas em Curitiba, lá no Paraná, ainda existe esse P-47 exposto. Mas uma unidade que estava em condições ainda de voltar à sua operacionalidade, graças ao empenho de pessoas que, ao invés de ficarem aí reclamando nas redes sociais, se juntaram, foram lá e fizeram acontecer. Botaram a mão na massa. É basicamente isso. E hoje você tem uma unidade do P-47 Thunderbolt no Brasil, operacional, e que a Força Aérea não voa com ela, tá? Mas que em situações específicas, momentos específicos, eles tiram ela do hangar e funcionam ela normalmente. É um avião que está em plenas condições de aeronavegabilidade. Está em plenas condições de voo. Isso graças ao empenho de pessoas que arregaçaram as mangas. E o grande problema que eu vejo hoje na área ferroviária, na parte de preservação, é que muitos reclamam, cobram da BPF. Aqui na minha região não tem a BPF, tá? A entidade mais próxima preservacionista está a 1000 km de distância de mim, que é a BPF em São Paulo. Aqui não tem. E o mais difícil é você conseguir montar um braço de uma entidade dessa, porque é você achar pessoas que estejam dispostas a arregaçar a manga. Uma andorinha só não faz verão, infelizmente. Mas um grupo de pessoas da sociedade civil organizada faz muita coisa. E é isso que acontece. A BPF hoje, com o que ela tem, a ONG Amigos do Trem, que é a outra entidade que eu não citei, estou citando agora, com o que eles têm nas mãos, a Sorocabana, Sociedade de Preservação Ferroviária da Sorocabana, com o que eles dispõem hoje, eles fazem o que podem. Possuem exemplares de locomotivas elétricas em seu acervo, graças a Deus. Mas não veremos elas rodando. Pelo simples motivo que eles não têm verba nem pessoal para isso. Porque as pessoas reclamam, mas ninguém arregaça as mangas, vai lá para fazer. Ninguém, um engenheiro elétrico, alguém especializado em mecânica, se dispõe
a se juntar com mais outras pessoas da área para ir lá entender qual é o funcionamento de uma locomotiva V8, para ir lá entender o que é aquele exemplar da locomotiva V8 que está lá em Cruzeiro, São Paulo, na cidade de Cruzeiro, na regional do BPF sul de Minas, né? Ninguém se junta para ir lá entender, falar, olha, se vocês nos deixam destrinchar essa locomotiva, para ver o que está faltando, para ver que peças ela precisa, para ver o que seria necessário para botar uma máquina dessa para voltar a rodar. Esse é um ponto. O outro é que o seguinte, as redes aéreas, onde tinham, com a exceção dos grandes centros, foram suprimidas. Não se tem mais rede aérea por catenária, catenária, né? Então, onde você vai botar uma locomotiva dessa para funcionar? No mínimo, você teria que fazer uma rede aérea. Seria o óbvio a se pensar que é o que muitos ficam falando por essa bobagem. Mas não. Aqui eu vou entrar num ponto que é controverso, mas é interessante. Com a tecnologia que se tem hoje, seria totalmente possível você pegar um vagão prancha ou um grande vagão e transformar ele numa usina solar. E desde que esta usina produza a potência e a voltagem necessária para a operação de uma máquina dessa, você consegue que essa máquina funcione por conta própria, sem necessidade de construção de uma rede aérea. Mas tudo isso, pessoal, envolve custo, envolve pessoal. E são coisas que as entidades preservacionistas não têm. Porque é caro. Não é assim. Vocês acham que, economicamente falando, foi vantajoso trazer de volta à vida um P-47 Thunderbolt? Não foi. Mas trouxeram ele à vida pelo contexto histórico, pela importância que ele tem. Né? E junto com o Musal, fizeram acontecer. E a BPF? Por que não fazem? Tem uma V8 da BPF lá da Companhia Paulista, lá no Museu do Imigrante. O que ali tem rede aérea eletrificada dos trens metropolitanos da CPTM, ou Via Mobilidade. Eu acho que é CPTM que opera ali. E aí? Mas não pensem vocês que é só botar. Não. Tem toda uma questão. Aí você vai testar uma máquina dessa na linha eletrificada da CPTM, que é um trem regular de passageiros urbano, que não pode parar de forma nenhuma. Aí você vai testar uma máquina dessa numa linha eletrificada de uso diário das pessoas, que se parar vai parar uma cidade inteira, vai gerar um colapso total. Óbvio que uma empresa como a CPTM, se não for um projeto sério, um projeto bem elaborado, como foi do resgate do P-47 Thunderbolt, óbvio que a CPTM não vai investir numa ideia maluca dessa. Não vai sequer permitir que se tire aquela V8 de lá, e mesmo em horário que os trens não circulem, que você tente, depois de fazer uma manutenção lá na bicha, você bota ela lá e vamos subir os pantógrafos aqui, vamos ver se liga. Nenhuma empresa seria maluca o suficiente sem um bom projeto. Só que saibam que economicamente não é viável. Por conta disso, eu acredito que não veremos uma máquina dessa nativa de novo. Mas, assim como o exemplo que eu citei do P-47 Thunderbolt, se um grupo de pessoas sérias montasse um projeto sério, destrinchasse aquela V8 lá do Memorial do Imigrante, por exemplo, colocasse ela em condições operacionais, eu tenho certeza que, assim como a CPTM fez um expresso turístico, de pegar os carros inox, os Bud Mafers, os Bud série 800 e 1000, né, que estavam largados à própria sorte, a BPF ajudou a resgatar e restaurar. Eu tenho certeza que ela colocaria no expresso turístico em lugares que tem rede eletrificada. Se você tem uma segurança, é a história. Não é um trem regular de passageiros. O expresso turístico da CPTM, por exemplo, assim como os trens que a BPF opera, né,
que ela mantém são trens turísticos, não são trens regulares de passageiro. Então estamos falando de um caso à parte. Seria plausível você ter uma V8 daquela tracionando o expresso turístico da CPTM com seus carros de passageiro lá, eles vão adicionar agora mais alguns carros, vai dar um total de 5 carros, eu acho. Vai ter um que é carro restaurante, né? Vão voltar com o carro refeitório lá, o restaurante. Seria totalmente plausível. Seria lindo de ver. Mas não esperem vocês que uma CPTM vá tomar essa iniciativa, porque economicamente para ela não vale a pena. É melhor que essas clássicas fiquem expostas em algum lugar esteticamente preservadas, como é o que vai acabar acontecendo lá na regional da BPF em Cruzeiro. Como é o que já está acontecendo com locomotivas elétricas da Associação Sorocabana de Preservação. Foi feito um restauro estético e ela foi apresentada ao público com a sua pintura da empresa original, né? Com todos os adornos de época, mas que não tem a menor condição operacional de rodar, porque economicamente não dá. Então é preciso que se haja esse entendimento. E antes de ficar reclamando, antes de ficar nos grupos aí chorando as pitangas, que a BPF podia fazer isso, que a ONG não sei o que podia fazer isso, faça você. Se você está perto de uma região dessa, se você é de São Paulo capital, por exemplo, junta lá um monte de gente, vai lá tentar entender como é que é o funcionamento de uma locomotiva V8, por exemplo. Vai lá ver o que é a locomotiva V8, que o exemplar que está preservado na Moca lá, no Memorial do Imigrante, o que está faltando, o que precisa ser substituído. Vai lá ver o que está faltando nas V8 da Regional Cruzeiro. Você que entende aí de energia solar, tem entendimento de como montar uma grande energia solar capaz de alimentar um bairro, vai lá ver como você poderia montar um vagão, prancha, para poder gerar uma usina que gere a energia, que gere a potência e a carga suficiente para movimentar uma locomotiva dessa. Vai lá ver, arregaça as mangas. Economicamente não é viável, mas assim como aconteceu com o P-47 Thunderbolt, tem um contexto histórico. E ver um equipamento desse, clássico, que marcou história na nossa história da mobilidade brasileira, nossa história recente, ver um clássico desse em condição operacional, quem que não quer? Até eu quero, é maravilhoso. É maravilhoso você ir no museu e você saber que aquela clássica V8 ali, aquela locomotiva enorme, imponente, em plenas condições de ser utilizada. Só ligar, subir os pantógrafos e ser feliz. Quem que não quer isso? Mas infelizmente, o que fizeram com as nossas ferrovias foi isso. Foram deixando a própria sorte, depois da privatização, o material que se tinha. As concessionárias fizeram o que bem quiseram. Ninguém preservou porcaria nenhuma. Hoje, para não dizer para vocês, não ser hipócrita, e não dizer para vocês que não existe algum exemplar de locomotiva elétrica antiga no Brasil que teria condições de ser utilizada num trem turístico, em São Paulo, por exemplo, são as Hitachi, que foram utilizadas pela MRS no sistema de cremalheira da Serra do Mar, lá em Paranapiacaba. Algumas estão ativas até hoje. As Hitachi são locomotivas elétricas antigas, que já começaram já há algum tempo a ser substituídas por novas locomotivas, como as Stadler, que são locomotivas elétricas modernas que foram encomendadas pela MRS, fabricadas na Suíça, por esse fabricante ferroviário. São as maiores locomotivas elétricas do mundo. Estão no Brasil, as Stadler. Foram substituindo as Hitachi. E o que aconteceu com as Hitachi? As Hitachi que não vão sendo mais usadas pela BPE, pela
a MRS, já estão sendo deixadas em pátios. Essas locomotivas, elas estão sendo encostadas com uma temporalidade menor. Então elas ainda estão muito boas. Poderia-se tranquilamente, por exemplo, pessoas se juntarem e junto à regional, a BPF da Moca, por exemplo, né, resgatar uma Itachi dessa e deixar em condições da CPTM usar no expresso turístico, nas linhas eletrificadas. Porque essas locomotivas ainda têm condições operacionais, porque até bem pouco tempo elas estavam sendo utilizadas na ferrovia. Então elas receberam manutenções, peças, todo o resto. Coisa que as V8, que as Alstom 2600 e outras tantas locomotivas elétricas que foram abandonadas lá atrás não receberam. Foram largadas à própria sorte. Então não tem cabimento. Não tem o menor cabimento você ficar reclamando que a entidade tinha por obrigação. Não tem. Arregace as mangas. Vai lá e faça por onde. Eu já comentei, muitas vezes já defendi a ideia de que uma dessas Itachi fosse convertida para o expresso turístico da CPTM em São Paulo. Seria perfeito. Não é difícil. É muito mais fácil do que você falar, por exemplo, na possibilidade de uma V8. Não tem o mesmo apelo estético, a mesma classe que uma V8, por exemplo? Tudo bem, eu entendo. Mas é uma clássica locomotiva elétrica que fez história. E fez história, por exemplo, na região de Cremalheira, né, que tem o seu potencial histórico. Entendeu? Então, é questão de disparar e se analisar. Galera, esse vídeo ficou enorme. Foi feito em 2 partes, porque me ligaram. Mas eu senti no fundo do meu coração. Eu tenho sangue ferroviário nas veias, de ferrovia nas veias, né? Tem sangue ferroviário correndo aqui dentro. Porque sou de família de ferroviário. Não fui ferroviário, infelizmente, mas sou de família de ferroviário. Galera, eu tinha que fazer esse vídeo. Porque eu vejo muita gente fazendo piada. Bota motor de caminhão nessa locomotiva. Faz isso, faz aquilo. Gente fazendo piada. Ninguém trata do assunto com seriedade. E eu não vi nenhum vídeo tratando desse assunto com seriedade. Eu estou tratando agora. Eu acho que eu sou o primeiro a tratar dessa maneira. E aí? O que vocês têm a dizer a respeito? O que vocês acham da minha proposta de uma Itachi elétrica se tornar um equipamento patrimonial turístico em São Paulo? Uma máquina que foi parada há pouco tempo, porque as coisas evoluem, a concessionária está evoluindo, é um direito, é normal, nada dura para sempre, né, comercialmente falando. Então, qual a opinião de vocês a respeito do assunto? Esse vídeo está sendo postado nos grupos de ferrovia no Facebook também, tá no meu canal do YouTube, mas eu estou mandando para os grupos de ferrovia. E eu gostaria de ouvir comentários. Eu gostaria que esse vídeo tivesse muitos comentários. Eu gostaria de que criássemos uma discussão com esse vídeo. É um vídeo longo, deu trabalho para fazer, tá? Então eu gostaria muito que que nós pudéssemos criar um ambiente de discussão, tá bom? Curta, comenta, compartilha, valeu, falou e fui.